Internacional já está no interior paulista, onde enfrenta o Mirassol na noite desta quarta-feira no retorno ao Campeonato Brasileiro. Ramon Dias tem reforço importante vindo diretamente do departamento médico e também promove jovem do Celeiro de Ases para sua primeira partida com o elenco profissional. Vitão pode estar indo para o Flamengo em 2026 e eu vou te contar tudo aqui neste conteúdo, então fica comigo depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo joinha, tudo tranquilo? Já vou te pedir para te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu like e não esquece de mandar para todos os teus amigos. Aqui tem informações de internacional todos os dias e esse conteúdo e todos os outros tem a força da Agropecuária Camargo, há 3 décadas no mercado fazendo história. Gurizada, vamos começar então pelo jogo de amanhã, tá? O Inter enfrenta o Mirassol 8 horas da noite lá no Maião. Tá, o Colorado, que é o 15º colocado com 32 pontos, 7 pontos acima da zona de rebaixamento e 1 ponto atrás do Corinthians, primeiro time da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2026. O Ramon Dias não vai ter um monte de gente que está no departamento médico, tá? Vou até recuperar aqui para vocês, sem contar os jogadores que estão com suas seleções nessa data FIFA, tá? O Rocher tem uma lesão no pé esquerdo e hoje de manhã ele realizou um outro procedimento na mão para retirada de placas e pinos, né, daquela fratura do quarto metacarpo ainda que ele teve lá atrás. Então o Inter unificou as duas coisas para ele já usar esse tempo que ele tá parado por conta da lesão no pé e já fazer esse procedimento que ele faria no final da temporada. O Ronaldo tem um desconforto no joelho direito, tá fora do jogo. O Luiz Otávio se recupera da lesão muscular no posterior da coxa esquerda. O Richard realiza trabalhos de campo sob supervisão da fisioterapia. E aí, além deles, a gente não tem o Juninho, que tem uma lesão do adutor da coxa. O Carboneiro e o Borré com a seleção da Colômbia, inclusive estão em campo neste momento que eu estou gravando esse conteúdo contra o Canadá, né? E o Alan Benítez jogou hoje pela manhã contra a seleção da Coreia do Sul, defendendo a seleção do Paraguai, perderam por 2-0 para a seleção da Coreia. O Alan Benítez foi titular, jogou os 90 minutos, mais um desfalque, mas aí ele é reserva, não entra muito nessa situação. Então, com isso, o Ramon Dias deve escalar o seguinte time: Antony, Vitão, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel, os 3 zagueiros, Aguirre, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabé, Alan Patrick de falso 9, Vitinho e Oscar Romero. O Romero como substituto do Carboneiro, tá? No time titular. Poderia ser o Gustavo Prado. No começo se projetava o Gustavo Prado, mas depois o Romero acabou assumindo aí essa possível titularidade na ausência do Carboneiro. Obviamente a gente só vai confirmar na hora que sair a escalação, mas ele deve ser o titular contra o Mirassol. O Romero treinou como titular no jogo treino contra o Gaúcho de Passo Fundo no último final de semana. Então deve ser ele o escolhido pelo Ramon Dias. E por falar em escolher, na hora de escolher os relacionados para esse jogo, o Ramon Dias selecionou o Alisson Rodrigues, tá? Um lateral nascido em 31 de julho de 2008, da base do Internacional, mesmo dia que o D'Alessandro foi apresentado como o novo reforço do Colorado naquele ano. O Alisson, que já vinha treinando com os profissionais há cerca de um mês, participou do jogo treino contra o Gaúcho de Passo Fundo, tem 33 jogos na temporada e 3 gols com a camisa do Inter. Ele chegou no Internacional com 8 anos de idade, em 2016, e realizou toda a sua formação aí na categoria de base do Internacional. Dificilmente ele entra em campo, tá? Contra o Mirassol, a gente sabe que é difícil promover de cara um jovem assim, e outra porque é uma posição que dificilmente vai precisar, mas não é impossível. Mas é bem bacana que tá fazendo o Ramon Dias, promovendo o Alisson, a sua primeira viagem aí com os profissionais, primeiro jogo oficial. Nós já tivemos recentemente o Alex, né, que é um jogador de meio campo, que foi promovido pelo Roger, foi relacionado pela primeira vez contra o Cruzeiro naquela derrota em Minas Gerais, não entrou em campo, mas é muito importante esse trabalho com as categorias de base. O Ramon Dias, inclusive, que no treinamento de ontem tinha no elenco profissional, né, nessa atividade realizada no CT Parque Gigante,
13 jogadores da base, né? 13 jogadores da base do Internacional estavam nessa atividade de ontem. O Ramon, inclusive, que teve uma conversa com o técnico do Sub-20, o Mário Jorge. O Inter, inclusive, postou nas redes sociais do próprio Celeiro de Ases, que é o perfil oficial da base do Internacional. E é importante a gente ressaltar que o Campeonato Gaúcho começa no dia 11 de janeiro e o Brasileirão dia 28. Então, muito possivelmente, o Inter dê mais oportunidades aos jovens no começo do Campeonato Estadual por conta desse novo calendário. Então, é bom já o Ramon Dias ter esse contato com o técnico do Sub-20 e analisar esses garotos, né? Porque, afinal de contas, é o futuro do Internacional, esses meninos da base, tá? Bruno Arleu de Araújo, o árbitro do jogo de Inter e Mirassol, não apitou nenhum jogo do Inter nessa temporada e ele vai apitar agora Internacional e Mirassol. Só para concluir, o Wagner Martins, né, o Vaguinha, trouxe informação de que o Flamengo tem interesse no Vitão, zagueiro do Internacional. Já não é a primeira vez que isso acontece, mas não houve uma proposta de fato, tá? O Flamengo sinalizou que faria uma proposta, mas a proposta ainda não chegou. Cerca de 15 milhões de euros pelo Vitão, envolvendo o abatimento da dívida do Thiago Maia, que o Inter tem com o Flamengo, e mais um jogador que não vem sendo utilizado, né, do elenco do Flamengo, nesse negócio, tá? Então, muito possivelmente, chega essa proposta do Flamengo e aí vai do Inter aceitar ou não. Vitão é o zagueiro absoluto, titular absoluto do time do Inter, já faz bastante tempo. E aí, o Inter precisa de grana, todo mundo sabe disso, e o Flamengo tem grana, né? E o Inter também deve para o Flamengo, então vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Então, amanhã, 8 horas da noite, Mirassol e Inter no retorno do Campeonato Brasileiro. A partir das 18 horas, o Esquentando o Jogo lá na Rádio Grenal. Toda a cobertura de Internacional e Mirassol lá e eu estarei presente na reportagem, tá? Chegou até o final do conteúdo, eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e me sigam também lá no meu Instagram, que eu posto conteúdo de Inter todos os dias, muita informação, interatividade sobre o Colorado. Então me acompanha também lá no Instagram, @o Gabriel Camargo, eu tô deixando aqui embaixo. Vai lá e me segue para ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do Colorado. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Tchau!